Boa noite, boa noite. Vizinha, seja bem-vinda. Davizinho está entrando agora. Vamos começar. Quem chegar atrasado depois que vai pegando, assistir a aula gravada depois. Ai, gente, tanta coisa eu vou falar com vocês. Tanta coisa. Vamos por partes. Vamos lá. Primeiro que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso livro, sobre a nossa leitura ativa do mês, foi o Alto da Compadecida. E aí eu quero aproveitar esse comecinho de aula para mostrar para vocês que vocês vão conseguir acompanhar o cronograma de leitura por aqui, né, pelo Classroom, como vocês já sabem. E a leitura ativa do Alta Compadecida era até hoje, porque justamente a gente vai comentar sobre esse livro, né, é a nossa primeira conversa literária, que é lógico que só vai ter condições de fazer quem lê o livro, mas aí é por conta de cada um. E na sequência, vocês já vão ter que ler esse livro Os Miseráveis. Só que esse livro aí, a minha ideia é que vocês leiam uma adaptação, porque é um livro de uma leitura mais exigente. Então, eu vou primeiro tirar a foto do livro, colocar no grupo dos pais, de vocês, né? Eu acho até que eu já coloquei aqui. Deixa eu só confirmar agora que eu falei. Coloquei, tá? Que é esse aqui, ó. Deixa eu compartilhar só para vocês verem. Até isso vocês conseguem ver por aqui também pelo Classroom. É essa adaptação aqui dos Miseráveis, que é uma linguagem mais simples, é uma adaptação feita por Valci Carrasco, que é autor de várias novelas que a gente assiste aí. Eu já assisti o na Globo, por exemplo, tá? Esse livro está custando R$ 57,37 na Amazon. E consultar de novo, né? Não sei se já alterou o preço, mas assim, ele é menos de R$ 60. E a nossa próxima leitura vai ser esse livro aí, essa edição. Por quê? Mesmo que algum de vocês tenham esse livro em casa, né, dos Miseráveis em outra versão, pode ser que seja muito desafiadora a leitura e vocês não consigam fazer. E aí não adianta de nada. Então, a nossa ideia é trabalhar clássicos, livros importantes, com histórias interessantes, de uma maneira adaptada para que vocês acompanhem, tá? Então, o que eu estou compartilhando é a nossa próxima leitura, certo? Que vai ser esse aqui, Os Miseráveis. Como é que eu consigo saber que é esse mesmo? É só ir aqui, ó, no cronograma. O próximo livro, o livro de número 2 é Os Miseráveis, que é a adaptação. E onde é que eu consigo ver qual é mesmo a edição dele, qual é a capa? Tá aqui, ó, capas dos livros, né? As capas e edições são essas daqui, ó, Os Miseráveis. Aí é esse aqui. Eu coloquei a imagem da Amazon, perdão, que aí vocês podem procurar onde vocês, né, vão comprar. Pode ser em qualquer livraria, em qualquer lugar. Eu coloquei a Amazon porque é onde eu sempre compro e normalmente os livros são mais baratos, tá? Mas aí quem deve providenciar isso para vocês são os pais de vocês. Eu só estou informando e vou passar lá no grupo. Então, esse próximo livro aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu vou dar um tempinho para que todos possam adquiri-lo, tá? Primeiro. Quem for adquirindo já pode ir lendo, certo? Então, eu comecei hoje falando sobre isso, é muito importante. Eu acabei saindo da pasta sem querer, tá? Mas aqui, ó, é só ir para a pasta de projeto e leitura, aqui, tá? E hoje, que é o prazo da leitura de O Alto da Compadecida, hoje a gente vai falar sobre esse livro, beleza? Eu vou até liberar a enquete do dia, vocês vão receber aí uma enquete aqui no Zoom para responder, sejam sinceros, tá? Até porque isso vai influenciar nas atividades que vocês vão fazer, e já já eu encerro a enquete, tá? É só uma perguntinha simples, se vocês leram ou não o nosso livro ativo do mês, que eu vim lembrando a vocês durante as aulas, né? Lá no nosso grupo do WhatsApp também. Bem, agora, esse era o primeiro recado, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a redação que vocês produziram, né? Que foi a dissertação, é a primeira dissertação. E, como eu já imaginava, muitos alunos né, ficaram assim, com a nota que tiraram, pressionados. Ai, meu Deus, minha nota foi muito baixa. Ai, tia Laís não falou quase nada sobre o assunto e como é que eu tiro uma nota dessa? Gente, essa primeira redação, eu expliquei isso para vocês, se vocês assistirem às aulas anteriores, né, já que
Muitas vezes não dá para lembrar, porque é muita coisa, mas eu falei que eu tinha intenção de verificar como é que vocês estão escrevendo. Ter passado uma redação, assim, no primeiro momento, sem ter trabalhado passo a passo dessa redação, foi justamente ver o que é que vocês conseguem fazer dessa tipologia que eu estou trabalhando. E eu já imaginava que a maioria iria ter dificuldade, né? É óbvio, porque muitos de vocês não estudaram essa tipologia dissertativa com essa complexidade que a gente vai trabalhar aqui, já pensando no ensino médio, né? Tanto é que eu vou dar um exemplo para vocês, vou aproveitar para fazer um elogio e dar um exemplo, que Letícia Veiga, que já fazia turma comigo do Fundamental, ela já fez essa turma e já trabalhou essa redação, é lógico que ela ia entregar de maneira diferente essa redação. Isso já é um elogio, tá, Lê? É lógico, porque ela já estudou um pouco comigo sobre isso, tá? Mas a minha ideia não era fazer com que vocês se sentissem frustrados ou mal, não. É ruim, né? Porque vocês trabalham muito com esse sistema de nota na escola e a gente vem falando muito sobre isso, né? Vocês normalmente ficam muito presos à nota e isso importa pouquíssimo para mim. Pode importar para vocês, é um problema de vocês. Mas aqui no curso isso não importa. O que importa, especialmente o que importou nessa primeira redação, foi eu ver como é que vocês escrevem, o que é que vocês entendem por dissertação, se vocês estudaram ou não o material que eu liberei. E a maioria não estudou, a verdade é essa, né? A maioria não assistiu aos vídeos, a maioria não leu os links que eu liberei sobre o assunto de minimalismo digital. Por que você está falando isso com tanta certeza? Porque teve muita gente que fugiu ao que foi pedido, que colocou que o minimalismo digital é um mal. Umas 3 pessoas fizeram isso. Então, essas pessoas não leram o que eu liberei. Eu queria ver isso. Se vocês iriam estudar o material que eu disponibilizei e se vocês iriam produzir um texto com a dificuldade de vocês, né? Como é que estaria esse texto? Então, as notas gerais, de uma maneira geral mesmo, foram baixas, porque a ideia não era dar nota baixa para vocês. Eu não sinto orgulho nenhum, até porque a gente não trabalhou ainda. Mas a ideia é como é que esse aluno está escrevendo esse texto? Como é que ele está chegando aqui? Será que ele sabe alguma coisa? Aí eu consegui ver, por exemplo, que Lele estudou comigo no ano retrasado, mas ela lembra de muita coisa. Eu consegui ver isso. Eu consegui ver que teve gente que pelo menos assistiu aos vídeos, porque trouxe dados desses vídeos para o texto. Era isso que eu queria. Então, teve gente, sim, que tirou uma nota mais alta, teve gente que tirou 7, e teve muita gente que tirou 5, 4, tá? Mas essa nota não está dizendo nada ainda, porque a gente ainda vai trabalhar quais são os elementos do texto dissertativo, vocês vão produzir narração. Então, eu estou tendo esse cuidado de reforçar, porque quem assistir às aulas anteriores vai ver, né? Vocês vão lembrar que essa primeira redação era só para saber como é que vocês estão escrevendo, de uma maneira geral, tá? Que precisa melhorar muito, e é por isso que vocês estão aqui, também de uma maneira geral. Como é que vocês estão escrevendo e mais, o que é que vocês entendem pela tipologia dissertativa, que é um tipo de texto que a gente começou a trabalhar, não a estrutura do texto, mas o texto em si, certo? Então, não se preocupem. Para que serve essa redação, no final das contas? Para que vocês vejam lá na frente o que é que vocês evoluíram. Era isso que eu queria, tá? Então, você vai pegar depois essa redação, vai dizer, meu Deus, eu não sabia ler com credo o que era tipologia, que a gente vai aprender uma fórmula aqui de como se escreve esse texto dissertativo. E aí, quando chegar lá na frente, que tu pegar não essa nota, mas essa redação, e tu vai dizer, poxa, agora eu entendi porque a professora passou essa atividade logo no início, assim, para ver como é que estava a escrita da gente. Então, a ideia é essa, certo? E, mais uma vez, vou aproveitar para reforçar, não se prendam à nota, se prendam ao que vocês podem aprender. Não importa, tem alunos que vão tirar 4, que vão tirar 3, mas esse aluno quer muito aprender, ele quer muito entender onde ele pode melhorar. É esse aluno, gente, que tem sucesso, de uma maneira geral, né? Porque existe a sorte na vida também, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro e que outras redações vão vir para avaliar como vocês estão. Só que agora a gente vai começar a estudar o passo a passo, né? Da estrutura e tudo mais, certo? Então, eu achei importante, porque teve muita gente que ficou preocupado com a nota que tirou na redação
E a ideia não era essa, não era nota, mas eu tinha que dar uma nota. E ia ter gente que ia dizer, mas cadê a minha nota? Né? Enfim. Então, no primeiro momento, eu queria falar sobre isso. Aí agora, falei sobre o livro que a gente vai comentar hoje, eu vou deixar esse debate um pouquinho mais para frente, tá? Gente, a gente tem tanta coisa para ver hoje, só para variar, né? Eu fico doidinha. A gente vai dividir a aula hoje em um pedacinho de gramática e um pedacinho de redação, tá? Eu vou começar por gramática, porque a gente vai continuar um material que a gente já começou, vocês vão ver, vão lembrar, e a gente vai estudar variedades linguísticas hoje. Vocês vão fazer algumas atividades no WordWall sobre esse assunto. É um assunto que cai muito no ensino médio, mas muito, muito. Podem aguardar por esse assunto. E no Enem é que cai mesmo. Lá na frente é que vai cair mesmo. Toda a prova do Enem, só para vocês terem ideia, cai um assunto, cai uma questão sobre esse assunto, tá? É um assunto já certo. Então, é muito bom prestar atenção, trazer as dúvidas e tudo mais. E no segundo momento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre redação, certo? A partir da próxima aula, da quarta-feira que vem, a gente introduz literatura, certo? Então, eu estou tornando o terreno de vocês mais fácil de caminhar em gramática e em redação, e a partir da semana que vem a gente inicia também com literatura. Beleza por enquanto? Tudo certo? Massa, sigamos então. Bem, o material que a gente vai trabalhar, compartilhei errado, peraí. Só um minutinho. O material que a gente vai voltar a trabalhar é esse aqui, ó, de linguagens. Que foi, acho que foi lá no comecinho de fevereiro que a gente trabalhou, foi o primeiro assunto. Inclusive, esse material, ele está carregado lá no Classroom, na agenda de fevereiro, em alguma agenda de fevereiro, tá? Eu, de todo modo, gente, para facilitar a vida de vocês, eu estou carregando na agenda de hoje também, para vocês não terem que ficar buscando e tal, tá bom? Mas esse material já foi disponibilizado. E aí, só lembrando, a gente estudou o que é linguagem, vão lembrando aí é verbal e não verbal, né? Quem entrou depois de eu ter dado esse assunto, né? Quem entrou mais recente, não vai lembrar. Mas para quem está desde o início, que é a maioria, vai lembrar, né? Aí a gente fez algumas interpretações aqui das mensagens de textos não verbais, só relembrando. Aí aqui mais exemplo de verbal, não verbal e mista. Aí a gente viu aí que as linguagens elas vão também se subdividir em linguagem formal, que é essa que vocês aprendem comigo e na escola, linguagem coloquial, que é do dia a dia, os regionalismos, né? Aqui no Nordeste a gente tem uma maneira de falar, um vocábulo específico, lá no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e assim sucessivamente. Eles têm também dialetos, vocabulários específicos, então isso seria o regionalismo. Existem as gírias, que é muito comum nessa faixa etária que vocês estão agora, especialmente, né? Normalmente os jovens falam muitas gírias, e tem a linguagem vulgar, que é uma linguagem mais depreciativa, que aí a gente inclui palavrões, quando a gente quer agredir alguém, né, a alguém, a gente usa dessa linguagem vulgar, né? Que é uma linguagem que a gente deve evitar, inclusive, são palavras de baixo calão, eu até falei isso para vocês. Bem, aí a gente viu um pouquinho sobre a norma culta, quais são as partes da gramática, tudo isso a gente já comentou. Quem quiser rever, tia Laís, eu não lembro, vai nas gravações, nas aulas de fevereiro, procura lá, assiste e também estuda o material, tá? Aí a gente viu a diferença aí entre a norma culta, a importância de dominar a norma culta e a linguagem coloquial, que é aquela que a gente fala 99% da nossa vida, né? Eu, inclusive, expliquei que para eu dar aula, eu uso a linguagem coloquial, a informal, porque senão a aula ficaria chatíssima. Todo professor faz isso, na atualidade, né? Antigamente, não. Mas hoje em dia, na contemporaneidade, todos os professores fazem isso. Eles falam, feito eu estou falando aqui de maneira normal, vai ter momento que eu vou empregar até uma palavra, uma gíria, né? Ou uma palavra que tem um sentido conotativo, que a gente usa na informalidade, para tornar a explicação mais leve, né? Então, a linguagem coloquial, gente, ela é presente na nossa vida na maior parte dos momentos que a gente vive a nossa vida. Mas nos momentos formais, né, provas, escola com professor, quando a gente for tentar conseguir o nosso primeiro emprego, a gente vai precisar da linguagem padrão,
O português que vocês estão aqui comigo. Só relembrando, tá? E aí, gente, a gente... Cadê? Aí viu exemplos da formal e informal. Tem um monte de exemplo, tá? Isso aqui que eu estou passando tudinho, é só desmembrando isso que eu estou explicando, as gírias, tal. Aí a gente estudou um pouquinho conotação e denotação, que é quando as palavras são empregadas no seu sentido real, denotação, e no seu sentido figurado. Vocês fizeram até atividades sobre isso, tá? Olhem na agenda de fevereiro, que é sempre muita coisa. Então, conotação é quando eu emprego uma palavra que ela, naquele contexto, ela está adquirindo um novo significado. Então, quando eu chego, por exemplo, para Célio e digo, Célio, tu tens um coração de pedra também, estou reclamando com Célio alguma coisa, tu tem um coração de pedra. Eu estou querendo dizer que, de fato, literalmente, Célio tem uma pedra aqui, onde ficaria o músculo cardíaco? Não. Por isso que essa linguagem é uma linguagem conotativa, tá? A não ser que fosse possível um ser humano ter uma pedra no lugar do coração. Aí seria literal. Quando eu digo que Maria Clara, por exemplo, é fera em história, é só uma citação aqui, um exemplo e um contexto. Maria Clara é fera em história. Eu estou querendo dizer que Maria Clara é um bicho, porque fera, feroz é de bicho. Não. Eu estou querendo dizer que Maria Clara é muito boa. Quando a gente usa esse termo, fulano é fera nisso, quer dizer que essa pessoa é muito boa no que está fazendo. Então, fera não é de feroz, daquele animal que não consegue controlar os instintos, que é isso que significa fera. Então, percebam que quando eu digo Maria Clara é fera, eu estou usando em fera uma linguagem conotativa, C de contexto, ou seja, essa palavra, nesse contexto, adquire uma nova significação. Isso cai demais em prova, porque isso faz parte da interpretação de texto. Então, contem sempre com esse assunto, conotação e denotação, em todas as provas de língua portuguesa. E não precisa ser no ensino médio, não, é agora já, tá? Então, sempre. Questões de interpretação, vão ter expressões, palavras que vão estar no seu sentido real, um significado. Vão estar no seu sentido conotativo, outro significado. Quem é que vai perceber isso? Vocês lendo, interpretando o texto. Por isso que cai sempre, tá? Então, aqui tem explicações, tem exemplos, né? E denotação, sentido real. Então, percebam a diferença de eu dizer o pássaro voava no céu. Sentido literal, porque o pássaro voa. Mas se eu digo que um carro passou voando aqui, na minha rua, eu não estou querendo dizer que o carro tinha asas e estava voando de fato. Então, o carro voava aqui, onde eu estou, por exemplo, esse termo carro voava não é voar no sentido literal, é no sentido conotativo. Eu quero dizer com isso, olha a explicação do conotativo, eu quero dizer com isso que o carro estava passando velozmente por aqui, muito rápido, por isso que ele voava, tá? Então, denotação e conotação. E aí, gente, a gente entra no assunto de hoje. Isso tudo que eu fiz foi recapitulando um pouco do que a gente viu e onde a gente parou. Porque a gente parou para estudar a redação e a gente demorou um pouquinho, né, para voltar, que é o que vai acontecer. Às vezes a gente vai ficar um pouquinho em gramática para a gente não perder a linha da absorção desse conhecimento, aí depois a gente volta para a literatura, aí volta para a redação. E assim a gente vai durante o ano, tá? Então hoje a gente vai estudar as variedades linguísticas, assunto conhecido como variações linguísticas. Vamos interpretar esse nome desse assunto, gente, que é muito importante. Não venham para cá só para decorar, porque vai ter um momento que vocês vão precisar memorizar regras, porque língua portuguesa é isso também, tá? Mas tem coisa que dá para a gente entender. E não está estudando variações linguísticas. É o quê? É um negócio lá que muda. Não, calma. O que é variação? Muda. Variedade. Vão ter várias. Você começa a interpretar a partir do próprio assunto, do nome do próprio assunto. Linguísticas de língua. Então, a gente vai ver que dentro de um mesmo país, que é o que a gente está estudando, a língua portuguesa brasileira, vão existir algumas variações linguísticas. Ou seja, não existe uma unicidade. Todo mundo fala uma língua igual, que é a língua portuguesa do Brasil e pronto, e é igual e pronto. Não. Gente, as variações são tão grandes. As variações são tão grandes que
a gente percebe essas variações na diferença de idade das pessoas, se é um menino ou se é uma menina, ou se é um homem ou uma mulher. É tão grande que a gente não precisa ir de região para região, tipo, vamos comparar o Nordeste com o Sul, ou vamos comparar a linguagem que é falada aqui no Nordeste que é falada no Sudeste. A gente nem precisa disso, gente. A gente pode ir no mesmo lugar. Vamos pegar a escola de vocês, a sala de aula, certo? Lá vão ter meninos e meninas que podem ter faixa etária um pouco diferente. Não é gritante, mas pode ser uma pessoa pode ser um ano mais velha, ou 1 ano, ou 2 anos mais velha, ou mais nova, né? Isso já é um sinalizador de que pode existir uma variedade linguística. Eu dei esse exemplo da sala de aula, mas eu acho melhor o núcleo familiar, né? Nós vivemos com os nossos pais, de uma maneira geral, né? E aí eu digo responsáveis, que pode ser pai e o padrasto, a mãe, e assim sucessivamente, você já sabe, né? Perdão, a mãe e o padrasto, o pai, e assim vai. Nossos irmãos, para quem tem. Gente, numa mesma casa, quase que cada um fala a sua língua. Quem é mais novo tende a chegar falando gíria, uma linguagem mais descolada, tipo, tá tudo beleza, tá tudo certo, tô ligada, né? Sua mãe já não fala do mesmo jeito, né? Porque imagina, gente, todo mundo falando a mesma linguagem. Imagine, eu tratando a minha amiga, eu tratando a minha mãe como eu trato a minha amiga. Chegando, e aí, minha velha, beleza? Fizesse comer hoje? Todo mundo brincando, feito a gente faz, assim. E aí, não fala. A gente fala a senhora, o senhor. Quando a gente está junto de pessoas mais velhas, a gente emprega uma linguagem que seja mais adequada, mesmo que seja informal, mais adequada àquela comunicação. A gente pode analisar também nos casos em que meninas conversam com meninas e meninos com meninos, ou mulheres com mulheres e homens com homens, tá? Essa linguagem, essa variedade linguística já existe aí. A menina tende a falar mais doce, a mulher é mais assim, mais cheio de frufru, de ai, amiga, tu visse que lindo. É cheio, chega a ter um ritmo. Ai, menina, nem me conta, menino, um babado. Vocês já imaginaram um menino falando assim? Não fala. Muito difícil. Pode até ter, mas é muito difícil. Um menino chegar para outro, tem um babado para te contar. Eu fico querendo ver essas cenas. É muito difícil. Eu não estou dizendo que não existe, tá, gente? Porque a gente tem liberdade de falar como a gente quiser. Mas existe essa diferença, né? O homem mesmo chega no outro, e aí, bro, meu irmão, doido, dando uns tapas, falando diferente. E as mulheres, oi, meu amor, quanto tempo. É diferente a linguagem. Então, a variedade linguística no gênero entre feminino e masculino, ou seja, homem e mulher. A variedade linguística na idade, a gente não pode dizer que a gente fala do mesmo jeito, vocês especialmente, que os avós de vocês, se é que vocês têm avós vivos. Quem tem avó vivo aqui sabe. Não fala do mesmo jeito, né? Você já não fala do mesmo jeito, com o mesmo vocabulário que seu pai e a sua mãe, né? Às vezes seus pais falam palavras que você não compreende, ele usa ali, faz, que ele quer dizer o quê? Tá? Então, a variedade linguística, gente, não é só essa que a gente vai estudar aqui agora, porque tem 4 variedades linguísticas. Existem 4 perceptíveis, se a gente for comparar aqui uma região com a outra. Mas a variedade linguística está em todo lugar. Tá? Eu não posso dizer que eu falo do mesmo jeito do que uma mulher que viveu há 100 anos atrás, aqui no Nordeste. A linguagem já mudou. Os termos que a gente usa hoje não são os mesmos de lá atrás. O tempo fez com que essa linguagem também fosse se adaptando. Então, vai existir essa variedade histórica no tempo. É isso que significa, variedade histórica no tempo. É uma mudança natural. As gírias que são empregadas hoje não são as mesmas que foram empregadas 50 anos atrás, 30 anos atrás. Isso é uma variação. Tá dando para entender, gente, o que é variedade linguística? Isso é muito mais importante para mim do que os decorebas, porque depois vocês vão estudar. Tranquilo, variação linguística? Então, a variação linguística ocorre em todos os níveis, idade, região, sexo, né, entre feminino e masculino, histórica, de acordo com o tempo, tem vários tipos de variedades, certo? E aqui, gente, eu estou compartilhando nessas imagens a variedade que existe, né, de cultura no nosso Brasil.
né? Dessa manifestação de cultura, de alimento, de arte, de dança, de lugares, ou região aí. A gente lembra muito coisas relacionadas ao Nordeste, praia, né? Ao tipo de comida. Então, essas imagens é para mostrar que, logicamente, que iria existir uma variedade, porque existe uma variedade de pessoas, existe uma variedade de região, existe variedade de idade, de sexo, e tudo mais. Então, é lógico que cada grupo, né, vai falar um certo tipo de linguagem. E é isso que faz com que a gente entenda o que de fato é variedade linguística, independente de decorar o nome das variedades. É onde eu quero chegar. Tá? O Carnaval de Olinda aí, né, os bonecos, Rio de Janeiro, então vão ter dialetos específicos do carioca, né? Os desfiles da escola de samba, que acontece tanto no Rio quanto em São Paulo, né? Um arrozinho, tal, tal. Então, tem um monte de imagem aqui, e essa aqui que é muito significativa, né? Que fala sobre a variedade linguística regional. Tá? Olha o nosso ali. Oxi! Olha a palavrinha que foi escolhida para representar a nossa variedade. Aí tem tchê, tá solo, mano do céu, se liga na parada, uai, sou. E por aí vai. Tá? E aí vocês estão vendo, né? São casinhas distribuídas pelo Brasil inteiro, e aí cada regiãozinha dessa, ela traz uma palavra que seja conhecida nessa região, seja falada e conhecida nessa região, tá? Então, vamos lá. As variações linguísticas, elas vão ter pontos que vai fazer com que a gente identifique essas diferenças com mais facilidade, né? A pronúncia, qual é o vocabulário que é utilizado, a morfologia e a sintaxe de cada fala dessa de cada grupo. Quais são os fatores? A região geográfica. Se eu sou do Nordeste, eu vou falar coisas, né, que normalmente os nordestinos falam. Se eu sou do Sudeste, se eu sou do Sul, se eu sou do Centro-Oeste, e por aí vai. A do Norte. O sexo vai influenciar, a gente já viu. A idade, a classe social. Gente, vocês acham que vocês falam do mesmo jeito que um menino ou uma menina da mesma idade de vocês, que não tem acesso à escola, vocês falam do mesmo jeito que eles? Não. Vê como é fácil a gente identificar as variedades linguísticas, que está em tudo. Então, classe social influencia muito nas variações, tá? E esse grau de formalidade. Vocês falam do mesmo jeito com a mãe e com o pai, do mesmo jeito que fala com os amigos, com os tais parceiros, né? Que os pais falam. Fale assim com seus parceiros. Não é assim que os pais falam? Tá pensando que tá falando com parceiro, é? Passei minha vida escutando isso, minha gente. Não sei se vocês já ouviram, todo mundo já ouviu isso do pai ou da mãe. Ou eu tô ficando muito velha. Porque mãe, ela tá pensando que seus parceiros, Laís. Eu digo, calma, porque eu falei alguma gíria, alguma coisa, enfim. Ou não chamei, ou eu não a chamei de senhora por algum motivo. Eu falei você, ela ficava chateada. Tinha muito isso, gente. O negócio era sério. E aí, vamos lá, deixa eu aumentar aqui a tela para facilitar para vocês, tá? Visualização, peraí. Foi, tá? Então, a gente tem essas variações linguísticas, gente, que são normalmente cobradas. Cheguei na parte em que vamos falar sobre isso cair nas provas de língua portuguesa. E é para isso que eu estou preparando vocês, para conhecer, para refletir sobre a língua, lógico, em primeiro lugar, e depois para se dar bem nos exames que vocês vão fazer aí mundo afora, tá? Em português. A gente tem 4 variações, gente, que se destacam aí, dentre essas que eu falei, tá? Que são as variações geográficas, a partir da região que você está, né? Lá no Sudeste o pessoal não fala oxe. Então, oxe é uma variação geográfica. São as pessoas do Nordeste que falam, né? No próprio Nordeste vai existir variação. A gente não tem o mesmo vocabulário igual, 100%, do pessoal da Bahia. Pernambuco tem dialetos específicos e o pessoal da Bahia, os baianos, têm outros, tá? Mas é justamente isso, de uma região para outra. Isso pertence a essa região, é mais comum ser falado nessa região, ou só é falado nessa região. Variação geográfica. Certo? As variações históricas, tá? Telefone antes, por exemplo, se escrevia com PH. Então, a gente tem uma mudança da língua aí. A palavra você não existia antes, era voz de me ser.
Minto, era vossa mercê, depois vós me sei, depois passou de um tempo a ser chamado de você. Esse caso que eu estou citando agora é um tipo de variação histórica, que no tempo houve uma modificação na forma de falar. Então, geográfica, região. Histórica, no tempo. Tá? Sociais é o ambiente que envolve essa variedade. Então, esse ambiente social é estar em sociedade, gente. Então, pode ser uma diferença de idade, ou seja, uma pessoa mais velha com a mais nova conversando. Elas vão ter linguagens diferentes. Qual é essa variedade? Social. Tá? De classe social, eu tenho um rico e um pobre conversando. Certo? Tem uma pessoa que tem muito dinheiro e uma que não tem. Essa pessoa, por ter muito dinheiro, ela teve acesso a ter uma educação formal de privilégio, boa, de qualidade. Essa outra não teve, então elas vão falar línguas diferentes, mesmo falando português. Isso é uma variedade social. Por enquanto, tranquilo. Deixa eu ver o que é que vocês colocaram no bate-papo. Pode, Joaquim, pode sim, pode sim. Vi agora. Tá? E a gente tem a variedade situacional. Olha o nome, situacional, situação. Então, vão ter situações que vão exigir que a gente seja formal, tá? Então, vai depender do grau de formalidade. Do tipo, eu vou lá para uma entrevista de emprego, ou eu vou lá fazer uma prova para passar num concurso. Eu não vou usar o português que eu uso com os meus amigos. Eu não vou escrever de qualquer jeito, com abreviação, com gíria, porque a situação pede que eu seja o quê? Formal. Então, são esses 4 tipos de variações. São esses 4 tipos de variações, gente, que existem. Geográfica, tá? Região, sotaques, né, que a gente normalmente chama sotaques, porque se escreve por O, sotaques. Históricas, no tempo. Sociais, vai ter os fatores sociais, ou seja, idade, sexo, classe social, está tudo em sociais. E situacionais. Vão ter contextos que a gente tem que ser formal. E outros, que é a maioria, a gente vai usar a linguagem informal. Certo? Deixa eu ir passando aqui. Então, vejam uns exemplos, né, alguns exemplos aí de uma variação histórica. Eu falei, ó, vossa mercê, vós mercê, você, e vocês ainda usam, vocês não usam C, desse jeito que está escrito, vocês usam VC para abreviar, para ser mais rápido na comunicação, no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais que vocês usam. Ou se vocês estiverem escrevendo um bilhete para uma amiga ou um amigo na sala de aula, uma coisa rápida, vocês não vão perder tempo. Normalmente, o adolescente não faz isso, escrevendo tudo com todas as letrinhas. Isso é uma variedade histórica. Linguística, né? Porque são as variações linguísticas, nesse caso, histórica. Tá? Vocês podem encontrar essas variações históricas conhecidas como variações diacrônicas. É a mesma coisa. Boa, professora, mas é um nome chatinho esse, né? Difícil de memorizar. Mas é importante conhecer, porque pode cair. Por que crônica? Cronos quer dizer tempo, de acordo com o tempo. Variação histórica, diacrônicas, tá? Então, deixa eu puxar uma setinha aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, só para facilitar. E vou botar aqui, ó, diacrônicas, esse crônicas aqui, ó, tempo, tá? As variações geográficas. Aí também pode ser conhecida como diatópicas. Tópicas é o quê? São nomes bem diferentes, gente. Vocês não estão acostumados. Tá? Vocês não vão memorizar esses nomes no primeiro momento, a não ser que vocês estejam entrando em contato com esse assunto mais uma vez. Que é o caso de algumas pessoas aqui que já estavam comigo. Deveria ser. Tá? Mas, de todo modo, vai ser importante vocês revisitarem esses termos. Tem que estudar. Tem termos que têm que ser memorizados mesmo. Tá? Diatópicas, tópicos significa o quê? Lugar. Por isso que é a região. Então, variações históricas a gente pode chamar também de diacrônicas. Variações geográficas, diatópicas.
que são as variações linguísticas que acontecem de região para região. Então, esse exemplo aqui, ó, esse exemplo aqui é um diatópico, que é uma geográfica, porque em alguns lugares do país, que é a tal do regionalismo, se chama aipim, mandioca, e aqui para a gente, em Pernambuco, Nordeste, as pessoas que são daqui, tá, gente? Porque alguém aqui pode falar diferente, mas quem é daqui fala macaxeira para essa raiz aí, tá? Mas em outras regiões do país se chama também aipim mandioca. Isso é uma variedade linguística que a gente pode chamar de regional ou diatópica. Tem que lembrar, para vocês memorizarem esse nomezinho chatinho, diferente, vocês têm que saber o que é que significa. O cronos, tempo. Então, diacrônica é você, histórica. Diatópica, tópico, lugar. Então, é a tal da região. Que é a geográfica, é regional. Tá? Essa daqui também é outra que é geográfica, né? Que tem a ver com a região. É o diatópica. Essa fruta, ela, em vários lugares, ela é conhecida como tangerina, que é o nosso caso. Quando a gente vai ao mercado aqui em Pernambuco, quem nasceu aqui vai dizer, vou comprar tangerina. Em outras regiões, as pessoas vão chamar de bergamota ou de mexerica. Deixa eu só ajustar aqui minha mesinha. Certo? Bergamota ou mexerica. Tem o pão também, ó, que para a gente aqui é pão francês, que de francês não tem nada, tá, gente? Pão francês não vem da França. Vê que coisa confusa, né? É quando a gente começa a questionar a língua que a gente fala, meu Deus, é tudo muito complicado. É um negócio que tem um nome que não vem de lá, né? Tem um momento que a gente passa questionando a língua que a gente fala. O fato é que esse pão francês, gente, é um dos que tem variedade geográfica ou diatópica mais acentuada. Esse pão francês é chamado aqui de pão francês, mas ele é chamado também de carioquinha no Ceará, de cacetinho no Rio Grande do Sul, de carequinha na região norte, de pão aguado no interior do Nordeste. Gente, aqui mesmo no Nordeste, só que no interior, eles falam pão aguado. Para isso, esse mesmo pão que a gente está vendo aí, não é o de caixa, não, é esse aí. Vê que coisa louca a gente pensar nisso. Vê como a nossa língua é rica, a nossa língua portuguesa. Ela né, sofre essa variedade. Ele é chamado de pistole na França. Tá? Pão de sal no Rio de Janeiro. Você chega no Rio de Janeiro, você pega um pão francês, se eles já ouviram falar, né, a pessoa que vai te atender já ouviu falar sobre isso, ele vai te dar, senão ele não vai saber o que é. Ele vai mostrar esse aqui, aí ele vai dizer, aqui se chama pão de sal. Tá? E isso é uma variedade geográfica, né? Que é a mesma coisa de variedade regional. Geográfica de região. Diatópica, tá? E aqui eu deixei essa imagem, né? Para a gente pensar. Aqui a gente chama isso aqui de misto, né? A gente chama de misto. Se tiver presunto e queijo. Porque só se tiver queijo, é queijo quente. Não é verdade, gente? Não é assim? Queijo quente. Ou misto, se tiver com presunto. Em outros lugares, eles chamam só de pão com queijo. Ou pão de forma. Esse pão é conhecido como pão de forma, né? Com queijo. Ou pão de forma, ou pão com queijo e presunto. E não misto, feito a gente chama aqui. Né? Então, esse foi mais para a gente refletir mesmo. Vejam como a diferença, né, da linguagem usada em regiões diferentes do Brasil muda. E como ela é rica. Essa é a riqueza da linguagem. Complica um pouquinho para a gente. Essa parte de ter que estudar isso deixa a nossa cabeça, poxa, porque todo mundo não fala do mesmo jeito, vamos acabar com essa confusão. Mas não é assim. Porque uma pessoa que é mais velha do que a outra não fala do mesmo jeito, quem é do sexo feminino e masculino não fala do mesmo jeito, então não é do mesmo jeito. Porque a gente é muito diferente. E é assim. Aí depois a gente tem que estudar as nossas diferenças. Certo? Pão com queijo, exatamente, Sarinha. Sério, Davizinho, tu chama de laranja cravo? Mas existe um tipo de laranja cravo, não? Vou até ver isso. Eu sei dessa laranja cravo. Eu acho que a laranja cravo e a tangerina, elas têm alguma coisa de diferente. Vou até ver sobre isso. Vê se Davi foi bom ter falado. Eu sei qual é. Eu sei
Eu conheço esse termo também, laranja-cravo. Foi bom tu teres falado. Gente, vimos até então, é um simples que vai ter que ser estudado. Vimos até então as variações, especialmente diacrônicas, cronos, tempo, histórica. E vimos a variação geográfica, que pode ser chamada de regional, que é a diatópica. Beleza. É a mesma coisa mesmo, Sarinha? Sarinha está dizendo que é a mesma coisa. Meu Deus, ainda tem laranja-cravo? Eu lembrava de ser coisa diferente. Foi bom vocês terem dito, de todo modo, porque eu vou dar uma olhadinha, tá, gente? Eu pensava que laranja-cravo era uma coisa e tangerina era outra. Sim, o pai chama de laranja-cravo. Olha aí, Sarinha também. Davi, o pai de Sarinha chama de laranja-cravo. Gente, é muito louco isso. Eu só chamo de tangerina. Alguém aqui mais chama de laranja-cravo? Só para eu saber, de curiosidade. Comenta aqui comigo, por favor. Vou ali no mercado comprar. Ai, mãe, que vontade de chupar uma laranja-cravo. Eu nem consigo me imaginar dizendo isso. Eu vou dizer logo, me dá uma tangerina. Ó, Célio também. Espera aí, minha gente. Só eu que falo tangerina aqui nessa sala. É isso mesmo. Que agora só está faltando isso. Só eu que falo tangerina aqui. Ai, ai, é assim. Bem, voltando, né? Aí, daqui a pouco, gente, vocês vão ter a oportunidade de colocar tudo isso em prática, de ter dúvida, o conhecimento, a ser efetiva. Depois que a gente tem acesso à teoria, a gente entende um pouco, porque é muita novidade, assunto novo, e depois a gente vai praticando, vai surgindo alguns questionamentos, a gente vai trazendo. É isso que é aprender, tá, gente? Então, não noiem, não. Eu sei que na escola vocês ficam sempre com esse pensamento, preciso decorar isso tudo, tem que ser logo. É um processo. Aí, vem as variações sociais, tá? Que aí também são conhecidas, né, pelo nomezinho coringa, de diastráticas. Tráticas aí fala sobre os estratos, partes, tá? Diastráticas, partes. Então, são as camadas da sociedade. São as partes que são compostas da sociedade entre homem e mulher, entre pessoas de idades diferentes, tá? Entre pessoas que têm dinheiro e que não têm. Diastráticas, lembra de extrato, que significa parte, tá? Então, as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Vocês acham que o médico fala igualzinho a um pedreiro? Fala não, né, gente? E isso, preste atenção nesse exemplo que eu dei proposital. Eu não estou querendo dizer hora nenhuma, porque não é, que o médico é melhor que o pedreiro, não, viu? Se engana. O pedreiro é tão importante quanto o médico. Eles estão cumprindo papéis sociais diferentes e muito importantes para a gente. Porque se só existisse médico na sociedade, a gente não tinha onde morar, nem onde estudar, nem onde nada. Lembrem disso. Certo? Hora nenhuma o professor é melhor do que o mendigo, não. Ou do que eu não queria nem dizer mendigo, eu ia dizer de uma profissão, né? Hora nenhuma o professor é melhor do que uma... Como é que se chama, minha gente? Fugiu completamente o nome. Pessoa que vai à rua, tá? Hora nenhuma. Do que um servente, do que um limpador. Ele está cumprindo o papel dele e o professor está cumprindo o papel dele. Isso é muito importante. Mas a gente não tem como negar que essas pessoas falam diferentes. E o professor, ele pode ser muito inteligente, mas ele não domina o vocabulário de um médico, porque o médico, ele fala palavras e expressões específicas dessa profissão. E isso não significa, em momento nenhum, que o professor é burro e o médico sabe mais, ou vice-versa. Isso é muito importante, essa conversa aqui. Aprender português também é aprender isso. É ter essa clareza, tá? Que normalmente a gente tende a comparar as profissões achando que aqueles que ganham mais na nossa sociedade são muito melhores do que os que ganham menos, e não é por aí. Tá? Muito importante isso. Bem, então, eu quis citar aqui as profissões porque elas estão dentro das variações sociais, porque essas pessoas cumprem papéis sociais diferentes, tá? Diastráticas. E variações estilísticas, que é o estilo. Ai, professora, assim tu vai me enlouquecer. É porque a gente viu lá em cima que essa variação também pode ser chamada de situacional, que é a situação, é o estilo da linguagem que você vai usar, se é formal, informal, porque isso vai depender da situação. Esses termos todos, gente, que eu estou apresentando aqui para vocês, são termos que existem. Às vezes vão ter mais de um termo
para se referir à mesma coisa. Vocês precisam conhecer. Porque imagina, cai lá na prova, vocês estão fazendo uma prova na escola, um concurso, o que quer que seja. Aí, eita, caiu na prova, variações diafásicas, que ela aí não deu não, ela deu uma lá que se chama situacional, é a mesma coisa. Por isso que eu preciso mostrar. Vocês precisam conhecer. Tá? Eu não tenho como saber como é que eles vão se referir na prova. Esse termo que vocês estão vendo, que é mais complicadinho, que é diafásica, diastrática, diatópica, diacrônica, são os termos, vamos dizer assim, originais. Os outros são termos mais vulgares, para a gente entender que variações são essas. O estudo de variações é feito pelas variações diafásicas, diastráticas, diatópica e diacrônica. Mas para facilitar esse ensino e essa reflexão sobre esse estudo, a gente chama de variação estilística ou situacional, variação social, tá? Mas mais importante do que memorizar esses termos agora é entender o assunto e aí depois, quando estiver recapitulando, tem que fazer um esforçozinho de memorização, faz parte, certo? Então, a variação estilística, que é a diafásica, vai depender da situação, dessa tal da interação social, se é formal ou informal, levando em conta o ambiente e a expectativa dos interlocutores. Então, vocês imaginam eu chegando para a minha professora, isso seria uma variação de estilo, e dizendo, e aí, tia, eu assim, mais velha, tá? E aí, tia, vai ter atividade mesmo hoje para casa? A senhora não está ficando louca não, né, de passar uma atividade agora, velho. A gente passou a aula todinha estudando. Imaginem, gente, eu chegando com um professor, uma professora mais velha e falando assim: meu irmão doido, não acredito que a senhora vai fazer um negócio desse, não. A senhora só pode estar viajando, velho. Viajando mesmo, porque eu tenho vontade de rir, porque eu realmente imagino essa situação. Fico com vergonha, né? Até. Então, gente, isso seria um exemplo de variação estilística. Eu estou empregando a linguagem informal numa situação que exige que eu me comporte de maneira formal, que a minha linguagem seja mais rebuscada. É isso. Finalizamos esse assunto. A próxima, a gente vai continuar, tá, gente? Esse slide não acabou, a gente ainda vai ver intertextualidade por aqui, a gente vai ver o que é citação, alusão, tal, tem mais coisa. É um slide bem grande com vários assuntos. Por isso que, vez por outra, a gente vai entrar em outros assuntos, aí volta, aí vai estudar redação, aí volta, e assim a gente vai. E aí vão vir os outros materiais. Vamos fazer o seguinte, vamos treinar um pouquinho do que deu para absorver? A gente vai fazer o seguinte, eu vou liberar a primeira atividade, que é a atividade mais simples do dia, que é só para que vocês consigam colocar a variedade linguística na prática. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, o nome pão. Qual seria o outro nome que poderia ser chamado pão? Pão francês. A gente viu alguns hoje, aí você vai tentar achar das alternativas aquele que, em outros lugares, se chama pão francês. Tá? Então, é uma atividade bem primitiva, vamos dizer assim, bem fácil. E aí a gente vai progredindo. A gente vai fazer 3 atividades agora. Essa é a primeira, tá? Deixa eu só liberar aqui o link para vocês. E à medida que vocês forem fazendo, a gente vai comentando. Beleza? Na sequência do intervalo. E aí a gente entra falando sobre a redação. Vamos lá. Link liberado em 3, 2, 1. Foi. Podem começar. Como eu já imaginava, atividade extremamente simples, para que vocês consigam colocar na prática de racionalizar, né? Tudo que eu dei agora de o que é variação linguística. Essa variedade que algumas pessoas vão falar de um jeito e outras vão falar de outro, a mesma coisa. Massa. Então, sem erros, sem problemas. Vamos para a próxima. Link liberado em 3, 2, 1. Fiz em 23 segundos. Uma piada nessa atividade da vizinha. Podem começar. Pronto. Quem já terminou, aguarda um pouquinho. Eu estou esperando as 2 outras respostas que faltam, tá? Tá não, Sarinha. Tá dando o quê? Diz isso não?
E para algumas pessoas a atividade está dando erro, outras já conseguiram fazer tranquilo. Eu vou liberar o link de novo, gente. Veja se vocês conseguem eu liberando de novo. Vejam aí. E quem já fez, só aguarda um pouquinho. Aqui, para mim, está dando que vocês fizeram. Pode ter dado algum errinho, né? Que a maioria fez essa atividade agora. Vou até, como é que se chama? Atualizar, tá? Alguns já me disseram que erraram besteirinhas, que é normal quando o assunto é novo, porque você dá uma confundida nos termos e tudo mais. Faz parte, gente. É para isso que vocês fazem. Eita, errei, eita, vi isso. E aí é uma forma de vocês memorizarem mesmo, tá? Isso é normal com todo aluno, quase. Tem alguns que são realmente, que têm uma memorização assim, muito boa e aí consegue de imediato fazer. Tem um rendimento muito bom. Mas o que importa para mim, como eu sempre digo a vocês, é as dúvidas que vocês têm, é a construção disso, né? Então, por exemplo, nessa daqui, ó, 4 pessoas erraram, né? Que seria uma variação geográfica, por exemplo, a resposta. Então, essas questõezinhas aqui, que estão apresentando mais erros, né? Essas daqui não, é um só, que eu posso comentar e vou, mas as demais são as que são importantes para a gente trabalhar, né? Que demonstra que vocês estão com dificuldades. De todo modo, por conta do tempo, eu vou fazer o seguinte: nós tínhamos 3 atividades para fazer hoje, eu vou colocar. Errei besteira, mas é normal, é normal. Eu vou colocar o próximo link, tá? Que é a de variações linguísticas 1, vocês fizeram a 0. Aí agora é a 1. Façam e ao final a gente comenta tudo, tá bom? A gente tira as dúvidas de tudo, porque eu vou ter que abrir as atividades. Podem começar a fazer esse aí, caso da hora. Estou um pouquinho preocupada com a hora. Eu vou fazer o seguinte, a gente passou da metade da aula já, né? Que são 6h30, e a nossa aula ela vai até 7h30, tá? E a gente tem um intervalozinho para a gente dar uma respirada e voltar com novos conteúdos. A gente vai combinar o seguinte: tem gente terminando essa atividade. Quem terminou já entra no intervalo dos 10 minutos, tá? Quem não terminou, acelera aí para dar uma descansada, beber uma água e voltar depois de 10 minutos também. Quando a gente voltar, eu vou corrigir com vocês uma dessas atividades hoje. Vai ficar uma pendente. Eu vou comentar uma delas para que a gente possa fazer as novas atividades, tá? Do segundo bloco. Combinado? São 6h33. 6h43 a gente volta. Aproveitem para ir ao banheiro e beber água. Na volta ninguém vai, tá? Cadê vocês? Vamos retomar. Vamos que vamos. Ai, deu para dar uma respirada, gente. A gente precisa desse momento. Eu também, viu? Senão não dou conta, não. É muita coisa. Vocês não têm ideia da quantidade de aplicativo, perdão, de aplicativo não, de programa que eu abro aqui, não, para poder compartilhar com vocês, tal. É um trabalhão, é muito bom estar com vocês aqui, mas tem que ter preparação aqui para o nosso momento antes da aula. Eu fico cheia de tela aberta aqui, porque tem que estar tudo à mão, senão vocês esperam muito e demora muito, né? Bem, é, todos esses links, tudo que a gente está trabalhando nesse momento aí que eu dou esse intervalo de vocês, eu continuo trabalhando por aqui, eu só fico sem falar, mas eu já carreguei no Classroom, tá? Os rendimentos, tudo. Eu só vou ajustar a agenda. Então, valorizem o meu trabalho e deem uma olhadinha na agenda, estudem, baixem os materiais. Eu faço de tudo para facilitar realmente a vida de vocês. Bem, gostei do rendimento de vocês. Algumas pessoas tiveram um rendimento, né, um pouco abaixo, mas
provavelmente pessoas que ou não estavam realmente prestando atenção, que pode acontecer, tá, gente? Às vezes a gente não está no dia muito legal, tem que melhorar isso, mas enfim, pode acontecer. Ou pessoas que têm dificuldade de memorização. Isso também pode acontecer. Então, o que é que eu indico para essas pessoas que estão tendo um baixo rendimento, assim que a gente acaba de ver um assunto? Estuda. Eu indico isso para todo mundo, mas especialmente para essas. Eu digo isso porque eu já fui essa pessoa que teve dificuldade de memorização, tá? Essa aluna, essa pessoa, essa aluna. Então, é importante que vocês saibam disso, que se existe algo que está indicando que você está tendo um rendimento abaixo, você pode melhorar. Bem, o resultado final disso aqui, desse que eu vou comentar agora, que vai ser bem rapidinho, foi esse que eu vou compartilhar aqui agora. Célio ficou em primeiro lugar, Sarinha ficou em segundo e Louise ficou em terceiro. Tá? De uma maneira geral, rendimentos de pessoas que quase fecharam a atividade, gabaritaram, porque tem 10 itens, pessoas fizeram 9, 8, 8, 8, 7, e só uma fez 6. Então, foi realmente muito bom o rendimento geral, tá? Avaliando a turma como um todo. E aí, eu preciso compartilhar a atividade em si, porque senão vocês não conseguem visualizar. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Deixa eu ver se foi. Foi, tá? Então, aí ele pergunta, né, qual é a variedade? A gente viu, gente, eu dei esse exemplo. Teve um errinho ainda, mas a gente viu, que é a geográfica, que é a de região. Cada região chama essa mesma fruta de um nome diferente, tá? A gente também viu esse exemplo, que é uma variação histórica, que durante o tempo, essa palavra ela foi se modificando. A gente também pode chamar a variação histórica de variação diacrônica. Histórica diacrônica, tempo. Aí, que foi uma casquinha de banana que alguns erraram, a gente tem um médico usando termos bem específicos da medicina com um paciente que é uma pessoa normal, que tem uma profissão qualquer, que a gente não sabe. Então, ele diz, ó, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Gente, se esse médico falasse isso para mim, eu também ia acreditar que eu estou morrendo. Mesmo eu sendo professora, letrada, estudada, leio muito, eu ia pensar que eu estou morrendo. Porque ele está usando ali de vocabulários, de termos, perdão, de um vocabulário muito específico. Que variação é essa? Não é da região, porque isso não necessariamente eles têm que ser de região diferente. Não é histórica, não é a situação, gente, é a social. O médico pertence a um grupo social diferente do paciente, que não conhece esses termos, portanto, variação social. É essa linha de raciocínio que vocês têm que fazer. E quando a gente faz a correção, que vocês entram em contato com isso, vai ficando mais fácil. Olha eu escrevendo, vulgo, conotação, umbigo, estupefato, exceção, tudo perfeito. Eu falando, você é louco? Eita, tá ligado? Pode dar. Tem até uns palavrõezinhos aí, né? Mano do céu. Que variação é essa? É histórica? Geográfica? De região? Não. São as situações. Tem situação que eu tenho que mostrar que eu escrevo correto, formal. E tem situação, ó, situacional é isso, gente, de situação. Não é social, porque é ela com ela mesma, tá? Então, situacional. Esse a gente viu também. Eu coloquei vários exemplos na atividade, na verdade, eu falei sobre várias coisas que eu iria trabalhar para facilitar esse processo de memorização. Então, a variação aí, que eu não vou demorar muito, é geográfica. Cada região do país chama esse mesmo pão, que a gente chama aqui de francês, de um nome diferente. Geográfica, de região, que também pode ser chamada de diatópica. Eu vou relembrando para vocês. E aí, Amapô? Não faça louca e apague meu acué. Deixe de... Gente, eu não consigo nem entender direito, tá? Então, é uma variação social, geográfica, situacional ou histórica. Eu tenho certeza que aí, quem teve dúvida, ficou com dúvida em dois tipos de variações, que é normalmente o que gera essa confusão. Quais são elas? Social e situacional, tá? Muitos de vocês podem ter ficado com dúvida com relação a isso. Quando a gente vê uma pessoa falando uma linguagem muito específica, muito diferente, seja com gíria, seja muito difícil,
Isso indica que essa pessoa pertence a um grupo social específico, por isso que seria variação social. Porque aí não tem diferença, são duas pessoas que têm, elas só têm cores diferentes na representação, tá? Então, não é a situação que está fazendo ela falar assim, porque se fosse a situação, ela teria que ter a imagem clara de um professor, tá? Teria que ter essa diferença. Aí não, é só social mesmo. Por quê? Porque essa pessoa tem uma linguagem específica que ela fala normalmente de acordo com o grupo que ela convive. Se ela é aluna, ela vai falar de um jeito, não vai falar como professor. Se ela é médica, se ela é pedreiro, se ela é... Enfim, eu acho que deu para vocês entenderem. Gente, esse aí está muito simples. Eu vou dizer por quê. Porque olha o que ele escreve embaixo. Paraense. Já está indicando que é a região. Quem é do Pará, tudo fala, ah, é égua, égua. Lá eles usam muito. Feito a gente usa oxe aqui. Então, variedade o quê? Geográfica. Qualquer assunto, ele fala égua, égua, geográfica. Ele deu todas as pistas aí para vocês acharem, tá? Objeto dos meus vios desejos, cruz. Demasiado bonifrate. Gado demais, deveria ser gato demais, né? Lhe implorei flagelos, vou dar na cara dela. Olha os termos, gente, totalmente vulgares, eu diria, né? Enfim, então, quais sempre as variações que geram as dúvidas de vocês, que vocês podem se confundir? Situacional e social. Qual seria a mais adequada aí? Social. Por que social? Porque um grupo de pessoas vai falar assim, existe o mais formal, mas a gente se comunica pelo informal, então variação social. Eita, o gabarito está errado, caiu como situacional, vou ajustar esse. Deixa eu voltar lá para a gente ver, tá? Deixa eu voltar lá para a gente ver. Objeto dos meus vis desejos, cruz. Seria social mesmo, tá? E aí quem errou essa, todo mundo que errou essa, em tese tem mais um, tá? Atingiste a sumidade, top demais. É lógico que, calma, importante salientar, se isso está num contexto em que, porque aí a gente tem o formal e o informal junto, né? Se a gente tem pessoas falando isso aí, em algum contexto, cabe também o situacional, né? De repente, quando eu coloquei a resposta do social, eu coloquei pensando nessa informalidade aqui, desse grupo que fala gato demais, vou dar na cara dela, né? Mas, olhando melhor, gente, caberia o situacional também. Vocês devem ter se confundido, alguém deve ter marcado um ou outro, né? Eu vou até rever essa questão, tá? Ela teria que estar melhor contextualizada, mas cabem os dois, nesse caso, de fato. Tanto o situacional quanto o social. Porque é um grupo específico, que é o social, que fala, vou dar na cara dela, top demais, com esse foco, tá? Então, de todo modo, eu vou rever essa questão. Gente, essa tá óbvia, né? Pipa, pandorga. Vocês já ouviram alguém falando pandorga? Meu tempo acabou da atividade. Porque tem um tempo para finalizar, né? Mas... Cadê, gente? Deixa eu passar aqui. Tá? Então, seria a variação geográfica, que é da região, né? Aquele nono que a gente estava vendo. Não está querendo voltar. Espera aí. Pedi. É importante que eu comente essa, porque comentando essa vai ajudar vocês a entender a outra que vocês fizeram também. Vai ficando mais claro, tá, gente? Tudo. Ai, meu Deus, cadê? Sumiu foi tudo daqui para mim. Essa foi a 0, não foi? Foi. Tem problema não, eu sou insistente, aí eu volto lá. Aí eu vou logo para o nono, tá, gente? Que nós estávamos no nono, né? Só para não deixar de comentar, essa 8 eu vou rever, então seria variação geográfica, tá? E a última, não menos importante, ó, conversando com o meu amigo.
E em um texto dissertativo eu me comporto de uma maneira completamente diferente. Então, é a situação. Quando eu estou conversando com meu amigo, eu tenho liberdade. Quando não, eu preciso usar da formalidade, né? Então, situacional. Essa daqui não tem dúvida. Mas, de fato, esse 8 eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Mas cabe sim a situacional, que está como resposta correta. Eu tinha dito que não, mas cabe. Beleza? Deu para entender melhor, gente, nas explicações? Vai ficando mais claro? Me digam aí. Vai, não vai? Vai clareando mais. A ideia é essa mesmo. Foi essa que eu errei, Sarinha disse. É porque realmente tem casca de banana nessa, Sarinha, desse oitavo. Então, é como se tu tivesse fechado em tese, tá? Bem, gente, eu vendo esse adiantar da hora, né? E esse assunto pediu que eu demorasse um pouco mais, porque ele é um simples que dá para a gente compreender, mas tem nomezinhos, tem essas atividades. Eu repensei e queria combinar uma coisa com vocês. Eu coloquei a leitura do livro até hoje, O Alto da Compadecida. Livro maravilhoso, foi aquele que eu falei algumas vezes para vocês, que eu me acabei de rir, blá, 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 blá. Inclusive, na enquete aqui, né? A maioria leu, vou até encerrar a enquete, tá? E compartilhar o resultado para vocês. A maioria leu o livro e outros não terminaram. Eu quero combinar uma coisa com vocês, que aí eu vou dar algumas orientações, e aí eu acho que a nossa conversa literária vai ser, inclusive, bem melhor. Só um minutinho. Só pegar aqui. Ai, meu Deus. WhatsApp. Isso sou eu abrindo os aplicativos, como eu já expliquei. Uma confusão aqui no computador. Esperem um pouquinho. Ai, fundamental. Eu já vou mandar um print agora, que senão eu vou esquecer. Não vai dar para mandar depois. Foi. Tá. Aí eu queria combinar com vocês o seguinte. Eu vou passar uma atividade sobre esse livro para que vocês façam em casa, com mais tranquilidade, no Wordwall. Algumas perguntinhas sobre o livro, né? É lógico que vai ter mais capacidade de responder real quem leu. Todos têm que fazer, mesmo que seja errando, porque não vai saber. Porque não leu todo, porque não leu, porque mentiu aqui na enquete, eu não tenho como saber, tá? E de verdade, só quem está perdendo é quem não leu, certo? Mas eu vou passar essa atividade para casa e vou colocar agora na agenda, quando a gente finalizar, quais são os pontos que vocês devem anotar sobre a leitura. Porque no momento que eu libero aqui, que eu digo assim, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o livro, vai ter gente que vai ficar, e com vergonha, e é para falar o quê? E eu não sei, e eu não quero, e não sei o quê. Então, vocês tendo respondido a ficha, tá? Que é uma ficha bem simples, só sobre coisas pontuais da história, não é nada demais não, gente. É uma ficha simples do Wordwall, um jogo até. E eu colocando os pontos que vocês devem observar, para que a gente converse, para que seja uma real conversa e não eu falando sobre o livro, porque eu tenho muita coisa para falar sobre o livro. Aí é que tá. Né? E quando os alunos não querem, eu fico falando sozinha. É só mais uma aula, que não é a proposta, tá? Então eu vou colocar exatamente uns 3, 4 pontos do que vocês devem anotar sobre o livro, quem leu, sobre a história. E aí na próxima aula a gente conversa sobre esse livro. A parte boa vai ser que quem não terminou vai conseguir terminar. Certo? E quem terminou vai ter esse tempinho de olhar para esses 4 pontos que eu vou pedir, que eu vou deixar na agenda, não vou botar em lugar nenhum, não é só no grupo do WhatsApp, não, é na agenda. E aí a gente conversa nesse livro, a gente começa a aula que vem já conversando sobre o livro. Realmente é muito ruim deixar a conversa para o final da aula, porque eu não consigo mais fazer as atividades e eu também não sei o tempo que a gente vai demorar falando sobre ele, certo? Então a gente vai deixar combinado assim. O link da atividade do Alto da Compadecida está lá no Classroom. Eu só quero aproveitar para falar com vocês só sobre isso mesmo. Vocês viram que vai ser lançado o Alto da Compadecida 2, uma coisa completamente inédita. Nossa, gente, eu fiquei tão feliz e que coincidência danada a gente está lendo esse livro aqui nessa turma. Eu fiquei, nossa, será que meus alunos estão vendo e tal? Eu nunca imaginava, na verdade, e nem sabia que Ariano Suassuna tinha escrito um complemento dessa história. Eu estou, na verdade, extremamente curiosa quando lançar, que se eu não estou só vai ser em 2024, que vai ser lançado. Eles estão anunciando lançamento em 2024. Mas eu já estou na expectativa, de verdade, assim. Tô aguardando, ansiosa, pelo Alto da Compadecida 2, tá? Então, estou só trazendo uma curiosidade mesmo, porque eu queria falar isso hoje, se a gente fosse comentar o livro hoje, mas a gente vai deixar para a próxima aula, certo? Então,
Quem não leu, dá uma carreirinha, porque esse livro, se a pessoa não leu ele todo, lê durante a semana, porque ele é bem pequenininho, é só fala. É muito curto, gente, é muito tranquilo. Beleza? Bem, então, resolvido essa parte do debate, que vai ficar nossa conversa literária, debate é muito pesado. Para a próxima aula, a gente vai para a próxima etapa, que é a seguinte, deixa eu compartilhar aqui com vocês, espera aí. Na aula passada e na aula retrasada, nas duas últimas aulas, a gente falou um pouquinho sobre a redação, certo? Que foi esse tema aqui, sobre o minimalismo digital, né? Como forma de evitar o vício de adolescentes, de jovens que são extremamente viciados em tecnologia, certo? E aí eu passei alguns vídeos e passei também, fora alguns vídeos, eu passei também uns links para vocês estudarem sobre o assunto. Eu queria propor uma coisa para vocês. A gente vai pegar esse mesmo tema, um tema parecido, e vocês vão ter a oportunidade de desenvolver um texto narrativo sobre o mesmo tema, tá? Para que vocês consigam perceber a diferença dos dois universos, certo? Eu sei que muita gente está pensando nesse momento, mas eu tenho claro essa diferença. Eu sei que um texto narrativo conta uma história. Por exemplo, se eu fosse contar uma história, vou dar um exemplo, eu vou contar uma história sobre pais que resolveram adotar o minimalismo digital com seus filhos, para que esses filhos diminuíssem esse uso tecnológico no dia a dia. Então, eu vou contar a história de João e Maria. É um exemplo, tá, gente? Isso aí já é minha história. Eu vou contar a história de João e Maria, que são dois adolescentes, que um tem 17 e outro tem 15. Isso eu vou estar detalhando lá na minha história. Que são totalmente ligados, viciados em aparelhos eletrônicos, isso aí incluindo tablet, celular, jogos e outros. E os pais preocupados com esse comportamento deles, porque esse comportamento viciado nesses eletrônicos estava fazendo com que João e Maria tivessem dificuldade, tivessem baixo rendimento na escola. Maria já estava com um problema de vista sério, ocasionado justamente por conta desse contato com as telas, quase que 24 horas, é um modo de dizer, né? João estava com um problema postural sério, porque ele passava muito tempo com o controle remoto do jogo, ele era viciado, na mão, e aí ele tinha já uma curvatura aqui nessa região do trapézio, né, da parte da coluna aqui. Então, eu vou trazendo os problemas, e aí os pais de Maria e João, que se chamam Joaquim e Joaquina, estou inventando qualquer coisa, só para vocês terem uma ideia. Eu estou pegando o mesmo tema, só que eu não estou dando o meu ponto de vista, tendo que ler artigos e assistir a vídeos para falar sobre isso. Eu estou inventando uma história em que dois adolescentes viciados em tecnologia resolvem, junto com os pais, fazer o minimalismo digital, que é o que o minimalismo digital? Reduzir. O minimalismo é você só ficar com o que é importante. Reduzir. Então, você só vai usar da tecnologia aquilo que lhe serve, mesmo que para entretenimento, mesmo que para se divertir. Então, é de uma maneira controlada. Então, os pais, juntamente com os adolescentes, resolveram aplicar o minimalismo digital no dia a dia. E isso surtiu grandes resultados, porque Maria melhorou muito o rendimento na escola e ela estava prestes a fazer o vestibular, o Enem. João também melhorou muito, então eu vou trazer essas soluções. Isso seria pegar o mesmo tema, um mesmo assunto e fazer numa tipologia completamente diferente. Vocês fizeram a tipologia dissertativa e a ideia que eu estou propondo é que vocês façam a da tipologia narrativa com o mesmo tema, tá? Mas, para isso, para tanto, é importante que vocês conheçam minimamente, que é o que eu quero falar, a estrutura de um texto narrativo, tá? Na do dissertativo, eu pedi assim solto mesmo, eu queria saber o que é que vocês entendem por tudo, por redação, né? O que é que vocês escrevem, como escrevem, eu só dei assim, falei uma coisa ou outra, né? Mas não dei detalhes de estrutura. Já aqui no texto narrativo, eu queria que a gente
Deixa eu ampliar aqui. E a gente tivesse uma noção mínima, que vocês já têm, porque vocês minimamente leem textos narrativos em provas, na escola, nas atividades, livros, né? Livros que contam histórias. Então, minimamente vocês já sabem, mas eu quero relembrar isso aí, para que vocês tentem entregar uma narração mais dentro do padrão. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Sério, Sarinha, tu achasse chato? Mas, assim, é uma percepção e cabe, tá? Vou chegar, Luiz, nesse assunto de novo, tá? Eu até mencionei isso na última aula, mas eu vou voltar nisso. Eu vou focar agora no narrativo, porque é o que eu vou pedir para vocês fazerem um comparativo aí entre o texto que vocês produziram antes, que é a dissertação, e o narrativo. Luiz perguntou, gente, como é que a gente substitui a primeira pessoa pela terceira no texto dissertativo. E eu achei bem importante, a gente falou sobre isso na aula passada. Tem até na gravação, Luiz. Se você assistir a aula passada, você vai ver. Mas a gente vai retomar, porque a gente vai ver a estrutura passo a passo do texto dissertativo, tá bom? Bem, o texto narrativo conta uma história, tem título e o texto em prosa. É texto em prosa mesmo, que é Laís, parágrafo. Eu coloquei aqui o exemplo de um texto de Monteiro Lobato, que é uma fábula, o cavalo e o burro. Tá? E aí, o meu intuito agora com vocês, não é nem que a gente leia essa história toda. É só mostrar para vocês que é uma estrutura básica. Tem um título, que é sempre a primeira linha do texto, e o texto é feito em parágrafo, coloca 2 dedinhos, começa a escrever. Normalmente eu uso essa técnica, tá, gente? De 2 dedos, porque é uma distância que eu vou usar sempre para todos os meus parágrafos. Porque eu não posso marcar os meus parágrafos. Eu não posso chegar aqui, deixa eu apagar essas partes aqui. Eu não posso chegar aqui, lá na minha folha de redação, e colocar assim, esse aqui eu vou botar um ponto, é meu primeiro parágrafo, esse é o segundo. Eu não posso. Melhor, eu não devo. Poder eu até posso, mas eu não devo. Tá? Então, eu tenho que organizar esse meu texto em parágrafos. Né? Então, eu coloco 2 dedos e começo a contar a história. Por exemplo, João e Maria eram 2 irmãos viciados em tecnologia. João gostava muito de ficar nisso, já Maria nisso, aquilo, outro. Tá? Então, fiz meu primeiro parágrafo, eu vou para o segundo e assim sucessivamente. O texto narrativo, ele pode ter diálogos, que é quando uma personagem fala com a outra no texto, né? Que é como a gente pode ver aqui, ó, quando nesse texto de Monteiro Lobato, ele diz assim, ó, em certo ponto, o burro parou e disse. Esse burro vai falar isso para o cavalo. E são as personagens principais, são eles que estão interagindo, o burro e o cavalo. Então, parou e disse, não posso mais, essa carga excede as minhas forças. Isso é a fala do burro. Que tá, como é que a gente sabe que essa é a fala dele? Porque está iniciada por travessão. Ou seja, antes de eu iniciar o meu diálogo, quando eu coloco o diálogo entre as personagens, eu tenho que colocar um travessão, que é esse sinal aqui. Tá? E aí, depois que uma personagem fala, a outra vai responder. Quando a outra vai responder, você bota a travessão de novo para a resposta da outra, coloca qual é a resposta, um exemplo que eles estão falando, né? E bota, respondeu Cicrano. Ou seja, respondeu o cavalo, porque foi o burro que falou. Aí o cavalo vai responder. Tá? Ou se não, coloca. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Vendo. Olha a fala aqui do cavalo. Retrucando o que disse o burro. Tá? Então, gente, isso é uma estrutura básica que vocês entram em contato o tempo todo quando vocês leem. Título, texto em prosa e pode ter diálogo. Tá? Essa é a parte bem basicona mesmo. Aqui, onde eu quero chegar? Aqui. O que é que meu texto narrativo precisa ter? Um título que centralizado é obrigatório, todo texto narrativo, obrigatório, tá? Eu tenho que ter parágrafo, que aqui eu sugiro que vocês coloquem 2 dedos para começar a escrever. Toda vez que for um novo parágrafo, 2 dedos. Nunca pode pular linha. Não existe texto que vocês venham a escrever, nenhuma redação que vocês pulem linha. Tipo, Laís, eu pulei uma linha do primeiro parágrafo para o segundo para mostrar, né, que esse é o primeiro, esse é o segundo. Isso não existe. Tá? Você sempre vai para a linha de baixo. Mas não existe isso de pular linha. Os parágrafos, eles têm de 4
São 4 a 5 parágrafos que você pode fazer no seu texto narrativo. Mas, quando tem diálogo, esse número de parágrafo cresce muito, gente, porque é diálogo. Imagina que eu estou colocando que João está discutindo com Maria. Ah, não, é você que fica mais tempo nos eletrônicos. Aí João responde, mentira, é você. Quem é que chega da escola e faz isso e isso? Aí ela responde, e quem é que faz isso e isso? Então, é lógico que a quantidade de parágrafo vai aumentar. Esse 4 ou 5 parágrafos que eu coloquei aí é sem contar com os diálogos. Os diálogos podem ser muitos, tá? E cada parágrafo tem, em média, 4 ou 6 linhas. Tá? Cada parágrafo tem, em média, 4 a 6 linhas. Se ela existe é o quê? Do diálogo? Não, gente. O diálogo não entra nessa equação. Isso é só dos parágrafos maiores, que você está contando a história, não é o diálogo. Isso que eu estou dando aqui, vou repetir. Isso que eu estou falando aqui. Isso aqui, ó. Diz respeito aos parágrafos em que a gente conta a história, literalmente, em que o narrador conta. A parte dos diálogos sai dessa conta aí. Tá? Então, e a gente tem que respeitar a margem. Então, no básico, vamos lá. Essa aqui é a folha do curso de redação. Professora, mas aí é que tá, eu não vou imprimir a folha não, que eu não tenho como imprimir, eu vou fazendo a folha de A4, é a mesma coisa. Vocês começam colocando o cabeçalho, certo? Cabeçalho é o que vem primeiro, gente, numa folha. Certo? E esse cabeçalho, se vocês não estão com a folha do curso, é só o seu nome, seu sobrenome, a turma e a data. Só. Não precisa colocar nome, 2 pontos. Você bota seu nome, seu sobrenome, a data e a turma. É só isso. Tudo isso está no Classroom. Tudo isso a gente já falou. E tudo isso tem um passo a passo no Classroom para vocês. E depois vem o título. Eu estou imitando aqui na folha de redação para vocês verem. O mesmo título da história de Monteiro Lobato, o Cavalo e o Burro, centralizado, tudo direitinho. Eu coloco 2 dedos aqui, ó, gente, que é essa parte que eu vou circular, mas eu não posso fazer isso não, tá? Estou circulando aqui para vocês verem que é como se eu tivesse colocado 2 dedos aí. Aí eu começo o cavalo e o burro, tá? E começo a escrever o parágrafo normalmente. Essas ondinhas que tem aí estão simulando como se eu estivesse escrevendo. O cavalo e o burro estavam na estrada e cada um estava levando. Eu estou contando isso. E aí, de repente, o burro vai falar com o cavalo. Então, eu vinha contando a história e aí eu paro a história. E o burro disse, 2 pontos. Gente, isso aqui que sobrou, que é onde eu quero chegar, presta atenção. É a estrutura básica do texto narrativo que vocês vão produzir. Essa linhazinha que sobrou, que eu vou grifar agora de novo, eu vou grifar de rosa. Presta atenção. Isso aqui que sobrou vai ficar em branco do mesmo jeito. Porque o diálogo de um texto narrativo não pode ficar junto com a história, não. Ele tem que ir para a parte de baixo, é um novo parágrafo. Isso é em qualquer texto narrativo, tá, gente? Se vocês tiverem curiosidade, que eu gostaria que vocês tivessem, de pegar qualquer livro que tem história na casa de vocês, um romance, um livro de contos, vocês vão observar exatamente isso. Eu venho contando a história, eu vou dizer que a personagem vai falar, o burro, Laís falou para a mãe, 2 pontos. Eu vou para a linha de baixo e boto o travessão, para colocar com essa fala de Laís. Quando termina a fala de Laís, eu vou para um novo parágrafo, eu vou para a linha de baixo, ou para continuar contando a história, ou para botar a resposta da mãe. Novo travessão. E assim vai. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O diálogo, ele não se mistura com o texto, não. Ah, professora, mas é porque sobrou muita linha. Ó. Aqui mesmo, onde está a laranja, que eu estou apagando, sobrou muita linha. Eu estava escrevendo aqui, aí uma personagem vai falar. Eu posso deixar essa linha, que agora eu estou botando todinha de rosa de novo, ó, gente. Eu estou passando um traço de rosa agora. Eu posso deixar essa linha todinha em branco? Tem que deixar, nesse caso, porque o que você vai botar depois é diálogo. Não pode ficar na mesma linha. É só isso, gente. A estrutura básica do texto narrativo é título centralizado, texto em parágrafo. Sabendo que dentro desses parágrafos podem ter diálogos, que são novos parágrafos, que vão começar com travessão. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês essa estrutura bem básica do texto narrativo, porque criar a história aqui, com certeza, todo mundo vai saber criar uma história, né? E eu quero que vocês
faça um texto narrativo com o mesmo assunto. Qual é o assunto mesmo, tia Laís? Vou voltar lá. Que teve gente que nem leu, que nem entendeu o que eu falei aqui, nas últimas 2 aulas sobre minimalismo digital. Isso é preocupante, porque significa que nem está entendendo em sala e nem está estudando depois, gente. Nem está assistindo as aulas novamente, nem está estudando o material. Isso é preocupante, tá? Bem, o tema é minimalismo digital. Está abrindo aí o quadro novamente. Espera aí. Minimalismo digital como meio de evitar o vício e os excessos à tecnologia por parte dos jovens. Então, o minimalismo digital é a solução. 3 pessoas aqui dessa turma que está me olhando agora colocou o minimalismo digital como um problema. O problema do minimalismo digital, a pessoa não estava na aula conscientemente e nem leu nada, gente. E quem fez isso sabe. Eu estou falando agora, a pessoa está ouvindo, eita, fui eu recebi minha redação corrigida e eu vi. Teve lá, fuga parcial, você nem leu o que foi pedido. Então, vamos entender, porque até para fazer um texto narrativo, que é mais simples de fazer, vocês dominam mais, porque vocês entram mais em contato com textos narrativos na escola de uma maneira geral, tá? Até essa idade que vocês estão, vamos entender qual é o tema, porque eu só posso escrever sobre um assunto quando eu entendo o que é que está sendo falado ali, pedido. Minimalismo digital é a solução, é uma forma de reduzir o contato com o digital. Ó. Minimalismo é isso. Tá? É justamente, vai se adotar o minimalismo para evitar que esses adolescentes, esses jovens, que vocês vão dar nomes aí, eles continuem viciados. Vai ser, ou seja, o minimalismo é uma forma de trazer uma nova rotina para esses jovens que são viciados. Como seria essa rotina, tia Laís? Que eu passei lá para vocês, nos vídeos que eu liberei, nos coisas que eu pedi para vocês lerem. Como seria essa rotina? Os pais controlarem o uso desses equipamentos durante a semana, os adolescentes terem ali aplicativos nos celulares, caso eles tenham celulares, somente aplicativos necessários que realmente agreguem, que não façam que eles passem horas navegando em coisas desinteressantes e sem que não traz nenhum benefício. Quando for para navegar em coisas que são de lazer, que tem um tempo controlado, que eles foquem numa rotina de estudo, de atividade física, que eles não fiquem só imersos nessa realidade do digital. O minimalismo digital propõe isso. Só que vocês não vão escrever dando uma opinião, vocês vão criar uma história em que 2 jovens, ou jovens, né, especialmente 2, né, eles vivam essa realidade aí com os pais, né, ter dificuldade de controle, que querem usar muito celular, tablet, computador, eles até precisam para assistir a aula, as aulas que são remotas, online, mas eles estão viciados, e aí os pais precisam adotar o minimalismo digital com eles, juntamente com eles, para que eles possam melhorar. Aí, tem uma rotina saudável. Gente, deu para entender o que eu expliquei? Real. Essa estrutura básica da narração, gente, que a gente viu agora, é só a básica mesmo. Se tiver algum pontinho que, mas isso aqui a gente não entrou nesse detalhe, eu quero ver como é que você escreve um texto narrativo, eu vou mencionar. Não se preocupem com nota, se preocupem só com os apontamentos que eu estou fazendo para, poxa, isso aqui eu posso melhorar, a observação que a Laís colocou. É para isso, gente, que vocês estão aqui. A nota é só um detalhe, especialmente agora no início, tá? Bem, eu vou passar essa proposta para vocês, assim que a proposta estiver liberada no Classroom, eu aviso, não vou liberar agora, tá? Não se preocupem, não é agora. Quando eu liberar, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar no nosso grupo do WhatsApp, lá no próximo, na própria agenda, nos meios que a gente trabalha. Aliás, eu tive dúvida, não entendi essa proposta. Eu explico, tá? Não tem problema nenhum, podem me procurar. E a gente vai finalizar a nossa aula hoje com a nossa interpretação do dia. A gente sempre tem, né? E vamos lá. É uma interpretaçãozinha desafio. Caprichem e a gente vai fazer o seguinte.
Próxima aula, eu vou até criar esse roteiro aqui para mim enquanto vocês fazem essa atividade. Próxima aula, a gente faz o Alto da Compadecida, no primeiro momento da aula. No segundo momento da aula, a gente corrige, tá? Essa atividade aqui da interpretação do desafio. E depois a gente continua com os nossos assuntos, nossos estudos, né? De novidade do dia. Beleza? E, Luiz, não se preocupa que a gente vai falar isso que você perguntou com mais detalhes, tá? É porque hoje a gente não falou da dissertação, a gente não focou, mas eu vou chegar lá. Não se preocupe, não. Vou dar exemplos e tudo mais. Podem começar, gente. Podem começar. Liberado, tá? Até quarta-feira. Quem não terminou, finaliza, encaminha para mim que eu estou aguardando, tá bom? Não deixem de assistir essa aula depois, caso vocês precisem para revisar os assuntos. Um beijo e até quarta-feira. Bye, bye.